Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso virtual de Cálculo 1. Nós vamos iniciar com a aula de hoje um novo módulo que estamos continuando a tratar do assunto de métodos de integração. No módulo passado nós tratamos do método por substituição de variável. Na aula de hoje é o início do módulo que nós vamos tratar do método de integração por partes. Também é um método muito utilizado. Junto com a substituição de variável, esse método de integração por partes eu diria que são dos métodos mais utilizados para a gente fazer o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nós temos que calcular uma integral mais complicada, que nós não sabemos fazer. De uma certa forma, a gente aplica um método para que ela caia numa integral imediata. Integral imediata que eu conheço o resultado. Então, o método de integração serve para isso, para simplificar ou para transformar uma integral que eu não sei resolver em integrais que eu sei resolver. Bom, então já estudamos então a integração por substituição no módulo passado e começaremos desse módulo tratando de integração por partes. A integração por partes, ela na verdade é uma fórmula que sai da seguinte definição. Vamos lá. Imagina que eu tenho a função f de x vezes g de x. Qual é a derivada desta função? Pela regra do produto, deriva a primeira, mantém a segunda. Mantém a primeira, deriva a segunda. Ok? Só que eu quero, na verdade, o f de x vezes a derivada do g. Eu quero esta parcela aqui. Então, dessa forma, eu pego essa segunda parcela e passo para o outro lado. Então, vai ficar a derivada em função de x de fg menos f'g'. Se eu integro um lado e o outro, o que vai acontecer? Aqui fica a integral de f de x, g' de x, e aqui fica a integral da derivada, se anulam, né? Uma é função inversa da outra. Então, aqui fica f de x, g de x. E aqui fica a integral de f'g'. Esta é a minha fórmula da integração por parte. Fica mais fácil guardar se nós substituirmos o f como sendo u e o g como sendo v. Então, fica essa aqui, ó. Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Então, quando é que eu aplico essa fórmula? Eu não consigo calcular a integral de u dv. Com essa transformação, eu transformo numa outra integral, que é a integral de v du, que eu consigo calcular. Então, por isso que eu faço essa transformação. Nós vamos buscar transformar a primeira numa segunda integral que eu sei a fórmula, que eu conheço a integração imediata, que eu conheço como é que integra. E esta é a forma para a integração definida, ok? Para a integração que não seja definida, esta forma para a integral indefinida, ok? Vamos lembrar que essa integral aqui, ela vai me dar uma família mais uma constante de integração. Então, o resultado dessa primeira integral vai ser uma família mais uma família de funções, com uma constante de integração. Quando eu tiver uma integral definida, que eu tiver limites de integração, o que eu faço, na verdade, é aplicar esse limite na fórmula final. Então, aqui, o meu limite de A até B, ele vai ser este UV de A até B, mais essa integral de A até B. É o que está sendo colocado aqui nesta segunda fórmula. Então, a integral de fg' de A até B é o fg de A até B, menos a integral de A até B de f'g' de x. Bom, a fórmula tudo bem. Agora, aqui eu tenho, na verdade, uma função. E eu vou ter que pegar essa função que está aqui. Imagina que aqui eu tenho uma função h de x. Eu vou transformar esta função numa função f de x, g' de x. Então, na verdade, o pulo do gato desse método de integração é qual é a parte desta função que eu uso como sendo f, qual é a parte desta função que eu uso como sendo g. Quer dizer, a parte dessa função que vai ser a derivada do g. Se a gente reparar no nosso método, se a gente reparar na nossa fórmula, o que acontece? Quem eu escolho como f, que vai ser no meu caso u, eu vou ter que depois derivar ele. Ele vai virar um du aqui. Quem eu escolho como dv, que seria a derivada do g, depois eu vou ter que integrar ele, porque ele aparece como v aqui, ó. Então, na verdade, o que acontece? Quem eu escolho como u tem que ser uma função que eu consigo derivar de uma forma fácil, porque ele vai ter que aparecer o du. E quem eu escolho como dv, eu vou ter que integrar. Então, eu busco, na verdade, para a parte u, uma função que é fácil a minha derivação, e para a parte dv, uma função que é fácil a minha integração. Existe uma regra chamada LIAT.
Essa regra chamada Liat, na verdade, ela me diz o seguinte: esse L é de log, este I é de inversa, são as trigonométricas inversas, este A é de algébrica, né? São os polinômios, são as raízes, esse T é de trigonométrica e este E é de exponencial, tá? Então, Liat diz o seguinte: a U normalmente nós temos que escolher daqui para cá. Essa é a U. Aqui é a minha prioridade. Então, se tiver uma log e uma inversa trigonométrica, eu escolho a log como sendo o meu U. Se tiver, por exemplo, uma inversa trigonométrica e uma exponencial, eu escolho a inversa trigonométrica para ser meu U. Então, U eu sempre escolho daqui para lá. E a V ao contrário, eu sempre escolho de lá para cá. Então, esse Liat é uma forma de priorizar as minhas funções, atendendo isso aqui. Sempre uma função U como sendo fácil derivar e uma função V como sendo fácil integrar. Então, vamos aplicar isso nos nossos exercícios. Vamos lá. Primeiro exercício. Determine o valor da integral abaixo. Então, eu tenho uma integral definida, e essa integral definida de x seno de x dx. Eu não conheço, na verdade, essa minha integral assim. Eu tenho que transformar ela em integrais que eu conheço. Se a gente seguir aquela regra do Liat, o que tem, na verdade, ó, a função algébrica aparece antes da trigonométrica. Então, esta minha função aqui, ó, eu vou transformar em duas. A algébrica aparece primeiro, então ela vai ser transformada em U. A U vai ser meu x, então o meu du é o próprio dx. Repara que eu escolhi a função que é fácil derivação. Se a U é o x, quem sobrou como dv? O meu dv é seno de x dx. Se meu dv é seno de x dx, quem é a função cuja minha derivada é seno de x dx? Vai ser quem? Menos cosseno de x. Eu integro o dv para achar o meu v. Ok? Bom, então nós temos... Qual é a nossa regra de integração por partes? Integral de u dv, que é esta aqui, ela vai ser u v menos integral de v du. Então essa integral vai ficar igual. Vamos botar o v. Quem é o u? X. Quem é o v? O v é menos cosseno de x. Então vai ficar menos 1 cosseno de x. Isso aqui de π sobre 3 a π sobre 6. Menos a integral de π sobre 3 a π sobre 6 de v du. Então, no lugar do v, eu boto menos 1 cosseno x. No lugar do du, é o próprio dx. Ok? Então, isso aqui vai ficar... Passo menos 1 para cá, menos x cosseno de x de π sobre 3 a π sobre 6. Esse menos aqui com esse menos aqui dá mais a integral de π sobre 3 a π sobre 6 de cosseno de x dx. Caiu numa integral imediata. Eu sei quanto vale a integral de cosseno x dx. Qual é a função cuja derivada é cosseno? É a seno. Então, isso aqui, ó, é seno de x de π sobre 3 a π sobre 6. Então, repara que eu caí numa integral, que eu saí de uma integral que eu não sei resolver e caiu numa integral imediata, que eu sei resolver. Pronto. Agora, basta de completar o nosso raciocínio. Vamos substituir os limites. Limite superior. Então, vai ficar menos π sobre 6 cosseno de π sobre 6, ok? Primeira parcela, menos a segunda parcela, substitui π sobre 3, menos π sobre 3, cosseno de π sobre 3. Essa é a primeira parte, relacionada ao UV, mais a integral, aqui, ó, substitui o limite superior, seno de π sobre 6, menos seno de π sobre 3. Substituindo, π sobre 6 é 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. π sobre 3 é 60. Cosseno de 60 é meio. Menos com menos dá mais π sobre 3 vezes meio, mais seno de 30 é meio, menos seno de 60
é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Botando aqui em evidência, eu posso botar aqui, vai ficar meio em evidência, que fica π sobre 3 mais 1, menos raiz de 3 sobre 2, deixa eu apagar aqui que correu, raiz de 3 sobre 2, evidência. Botando evidência, vai ficar π sobre 6 mais 1. É só fazer esse cálculo, está aí a minha integral. Como é uma integral definida, o resultado é um número. Repara que se isso aqui fosse uma integração definida, ao eu usar o meu método de integração por partes, eu cheguei a menos x cosseno de x mais uma integral de cosseno de x dx, ok? Que ficou menos x cosseno de x mais seno de x, mais a minha constante integração. Aqui está a minha família de primitivas. Eu posso fazer um teste para verificar se está certo. Como é que eu faço o teste? Eu derivo essa família, tem que dar o integrando. Então, vamos derivar essa família aqui, ó. Derivo o primeiro, menos 1, mantenho o segundo, cosseno de x, mais, mantenho o primeiro, derivada de cosseno, menos seno. Mais, derivada de seno, cosseno. Derivada de constante, zero. Só que o menos cosseno cortou o cosseno, menos com menos dá mais, x, seno de x, que é meu integrando. Então, o meu método aqui estava certo, eu achei a função correta. Ok? Vamos para o nosso segundo exercício. Determine o valor da integral abaixo. Bem semelhante. Eu tenho função algébrica e função trigonométrica. Então, eu vou escolher o u como sendo a minha algébrica, x ao quadrado. Então, o meu du vai ser 2x dx. O meu dv é o que sobrou. É cosseno de x dx, né? Se eu tirei x ao quadrado, sobrou cosseno de x dx. Então, meu v é igual. Qual é a função cuja a derivada é cosseno? É seno. Então, seno de x. Então, usando o nosso método, vai ficar integral de u dv é uv menos integral de v du. Então, isso aqui vai ficar uv. Quem é u? X ao quadrado. Quem é v? Seno de x. Menos integral de v du. Quem é v? Cosseno de x. Ou seno de x. Quem é du? 2x dx. Então, vai ficar 2x seno de x dx. Acontece o quê? Acontece que eu transformei esta integral numa outra integral que eu ainda não sei resolver. Não tem problema. Eu aplico de novo uma integração de par. Repara que essa integral aqui, ó, ela é bem semelhante, quer dizer, ela é igual à integral anterior. Ok? Igualzinho. Então, basta eu repetir o mesmo raciocínio do anterior e eu já sei que esta integral aqui, ó, para a gente ganhar tempo, a gente não vai substituir de novo, esta integral aqui, isso vale quanto? Isso é 2 vezes a integral de x, seno de x, dx. Que eu resolvi no exercício anterior, que eu sei que essa integral vale menos x cosseno x mais seno de x. Aqui, ó. Achei aqui no anterior. Esse é o valor da minha integral. Ok? Então, aqui vai ficar x ao quadrado seno de x menos isso. Menos, com menos dá mais. Mais 2x cosseno x menos com mais dá menos. Menos 2 seno de x. Ok? Botando o seno em evidência, vai ficar seno de x que multiplica x ao quadrado menos 2, mais 2 vezes x cosseno x. E no final, lembra que nós temos que botar a nossa constante de integração, quer dizer, o k sendo um número real, porque isso é uma integral indefinida, integral indefinida, o resultado é uma família de funções. Ok? Vamos fazer a nossa prova dos 9, só para verificar que o nosso resultado está correto? Vamos derivar essa família de funções, tem que cair integrando. Então, fazendo a nossa prova dos 9 aqui, vamos lá. Derivada do primeiro. Derivada do seno é cosseno. Derivo o primeiro, mantenho o segundo. Mais, mantenho o primeiro, derivo o segundo. x2 menos 2 é 2x.
Mas, agora vamos para a segunda parcela, regra do produto. Deriva o primeiro, 2, mantém o segundo, mais, mantém o primeiro, deriva o segundo. Derivado de cosseno é menos seno. Derivada do cosseno, deixa eu apagar aqui, isso fica menos seno. Derivada de constante é zero. Só que 2x seno cortou com 2x seno, então ficou x ao quadrado cosseno de x, menos 2 cosseno de x, mais 2 cosseno de x. Isso cortou com isso, x ao quadrado cosseno, que é o meu integrando aqui, ok, o meu resultado está correto. Okay? Então, às vezes, no cálculo da nossa função, a gente tem que aplicar, não uma vez só, o nosso método por integração por parte. A gente tem que aplicar ele 2 ou 3 vezes. Uma outra coisa importante é que, às vezes, eu posso compor os métodos. Pode ser que, ao resolver esta minha integral, a integral que for aparecer aqui como sendo a minha VDU, pode ser que, às vezes, eu tenha que aplicar aqui para resolver ela, não uma integração por parte. Por exemplo, uma substituição de variável, que nós já vimos no módulo anterior. Não tem problema nenhum. Eu posso aplicar qualquer método para resolver uma determinada integral. Que método eu uso? Como nós já dissemos anteriormente, com a experiência, com exercício, exercitando esse conteúdo, a gente começa a pegar uma certa expertise e ver aqui o método de integração por partes é melhor, aqui o método de substituição é melhor. Isso vem com a experiência, com tentativa e erro. Depois de muito exercício, você já bateu o olho na integral e você já sabe o método que você tem que utilizar. Ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício tem uma particularidade, nós vamos ver. Então, olha só. Integral de EX, cosseno de x. Bom, aqui de novo, vamos lembrar do Liat? Olha o que acontece com o Liat. Agora, a trigonométrica aparece antes da exponencial. O U vem daqui e o V vem daqui. Então, aqui, pelo esse meu método Liat, eu vou escolher como U o meu cosseno. Então, o meu U vai ser cosseno de x. O meu DU vai ser derivada de cosseno menos seno. dx. O meu dv, quem sobrou? É elevado a x dx. Quem é o v? Qual é a integral de e elevado a x dx? O e elevado a x. A função cuja derivada é elevada a x é o próprio e elevado a x. Então, vamos substituir aqui, né? Vamos lembrar, integral de u dv é uv menos integral de v du, ok? Então, aqui vai ficar, quem é o v? O v vai ser cosseno de x é elevado a x, u e v, menos integral de v du. Quem é v? É elevado a x. Quem é du? Menos seno de x dx. Então, vai ficar aqui, menos seno de x dx. Ajeitando esse sinal de menos, vai ficar e elevado a x cosseno de x, menos com menos dá mais integral de e elevado a x seno de x dx. Aí você diz assim, pô, eu saí de uma integral que eu não sei resolver, e elevado a x cosseno, e caí numa outra que eu também não sei resolver, que é elevado a x seno. Só que eu vou fazer aqui, eu vou aplicar novamente aqui a minha integração por partes. Deixa eu mudar minha cor aqui. Aonde eu vou chamar agora, no novo u, eu vou continuar a trigonométrica, seno de x. Então, o meu du vai ser derivada de seno, cosseno de x. Quem é o dv? É elevado a x dx. Então, o meu v é o e elevado a x. Eu vou botar só isso aqui. O que vai acontecer? O v é seno de x é elevado a x, menos v du. Quem é v du? É elevado a x, cosseno de x, faltou dx aqui, dx. Integral de e elevado a x, cosseno de x dx. Ok? Então, substituindo lá em cima agora, aí de cima ficou a primeira parcela, e elevado a x, cosseno x, mais, agora aqui, seno de x é elevado a x, menos a integral de e elevado a x, cosseno x dx. Repara que apareceu aqui a mesma integral que eu queria calcular. Se eu chamo isso aqui de i, isto aqui também é i. Em outras palavras, eu tenho que i, que é a integral que eu quero calcular, vale e elevado a x, vou botar em evidência elevado a x, cosseno x mais seno x, menos quem? Menos o próprio i. Então, eu posso pegar este i aqui, que é a integral que eu quero calcular, e jogar para o outro lado. Então, vai ficar agora, na verdade, que 2 vezes i
é E elevado a x cosseno x mais seno x. Se isso ocorre, então, o meu I é igual a metade do E elevado a x cosseno x mais seno x, ok? Só não vamos esquecer, como eu fiz esse método, da minha constante de integração que eu posso botar no final. Lembra que o resultado é uma função, é um conjunto de funções, aonde esse constante de integração é o número real. Então, é uma forma interessante. Às vezes eu vou ter que aplicar o método duas vezes e vai aparecer do lado direito menos a integral que eu quero calcular. Eu resolvo isso como sendo uma equação algébrica. Isso é uma coisa que volta e meia aparece quando eu sempre tenho exponencial com função trigonométrica. Às vezes eu vou ter que aplicar o método duas vezes para aparecer novamente essa integral e eu resolvo isso através de uma equação algébrica. Só vamos verificar aqui, através da nossa prova dos 9, se isso aqui está certo, né? Então, vamos pegar o espaço aqui. Então, eu estou dizendo que isso aqui, ó, deu E elevado a x sobre 2, cosseno x mais seno x, mais a minha constante de integração. Então, vamos derivar isso aqui e ver se está certo. Derivando isso aqui, deriva o primeiro, E elevado a x sobre 2, cosseno x mais seno x, mais, mantém o primeiro, deriva o segundo. Derivado de cosseno menos seno. Derivado de seno, cosseno. O que acontece é que E elevado a x menos seno corta com E elevado a x menos seno. Isso cortou com isso. Então, aqui ficou E elevado a x sobre 2 cosseno x mais E elevado a x sobre 2 cosseno x, que é E elevado a x cosseno de x, que é uma integrando. Então, isso aqui está correto. A outra coisa também é que se isso aqui fosse uma integração, por exemplo, definida, se isso aqui variasse, por exemplo, de 0 a π sobre 2, de E elevado a x cosseno de x dx. Então, eu teria isto aqui de 0 a π sobre 2. Então, ficaria E elevado a x sobre 2 de cosseno x mais seno x de 0 a π sobre 2. Então, substitui o limite superior. É elevado a π sobre 2, cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2. Menos, substitui o limite inferior. É elevado a 0 sobre 2, cosseno de 0, mais seno de 0. Este caso aqui ficaria E de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, menos, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Menos E elevado a 0 sobre 2. Isso fica, então... Opa, passou aqui, deixa eu voltar. Isso fica, então... bota o meio em evidência. E elevado a π sobre 2. E elevado a 0 é 1. Menos 1. Está aqui o resultado, se por acaso fosse uma integração definida. Bom, desta forma a gente encerra esta nossa aula. Fizemos 2 ou 3 exercícios aplicando o nosso método de integração por parte. Retornaremos na próxima aula, finalizando este módulo, fazendo mais exercícios para a gente fixar esse conteúdo. Continue exercitando, que assim você fixa o conteúdo e começa a pegar uma expertise melhor para usar que método de integração você vai usar. Até breve.